Este Tempo de Retiro e Tempo de Vigília é um livro que contém muito da energia dos 17 primeiros livros. Então, é um livro muito básico, se nós formos estudar as coisas assim como vem sendo apresentada nesta obra. Ele é um dos livros mais fundamentais que nós temos, e uma das coisas que ele nos traz é nos informar a respeito dos 3 grupos de serviço que nós estamos procurando formar e que nós estamos procurando colocar em ação nesta etapa do mundo, que é uma etapa, como vocês estão assistindo, bastante delicada para o equilíbrio da Terra. Não deveria caber somente às naves extraterrestres e intraterrenas manter o equilíbrio deste planeta, mas caberia também aos seres conscientes da superfície trabalhar para isto. Então, este livro é muito básico para quem se reconhece como parte deste trabalho, como parte deste equilíbrio planetário. E esses 3 grupos que o livro recomenda que sejam formados e que sejam preparados são os grupos que devem agir nos momentos de caos planetário ou nos momentos de turbulência. Mas, desde que nós iniciamos este trabalho, que nós demos uma atenção especial para o trabalho com esses 3 grupos, que é o grupo dos espelhos, o grupo para o traslado de seres e os grupos de formação. Nós temos em formação ou temos em desenvolvimento esses 3 grupos, isto é, tentamos cumprir aquilo que estava proposto pela hierarquia há alguns anos atrás. E tivemos todas as ajudas necessárias para isso. Os grupos de espelhos que devem surgir na superfície da Terra, por enquanto, estão verdadeiramente ativos nos níveis intraterrenos. Cada centro intraterreno é um espelho de diferente intensidade. E na superfície também se conta com energia para formar esses grupos de espelhos, que são grupos que devem facilitar a comunicação com as coisas do cosmos e entre nós e as coisas do cosmos. Claro que um grupo de espelhos, quando se forma, ainda não está preparado para isto, mas ele começa com trabalhos menores, ele começa com a formação das pessoas, começa com as pessoas irem se reencontrando como espelhos. Enfim, é um trabalho com o qual nós não temos que ficar ansiosos, mas temos que ir desenvolvendo e saber que isto está dentro das recomendações para que seja feito. Os grupos de traslado de seres, também são muito importantes neste momento, porque os seres têm que ser preparados para isto. Há seres que podem ser trasladados com o corpo físico e seres que devem deixar o corpo físico aqui e serem trasladados nos corpos sutis, nos corpos internos. E esses grupos de traslado devem estar preparados para lidar com os 2 tipos de atividade. Às vezes, nesses traslados, nós temos que conduzir as pessoas para uma certa área de onde elas devem ser evacuadas. Muitas vezes, nós temos que preparar a pessoa ou temos que preparar os corpos sutis das pessoas para que eles sejam atraídos pelas naves que não vão descer para apanhar estes corpos. Então, esses corpos têm que ser preparados de uma certa forma, magneticamente, e isto é um trabalho de purificação, é um trabalho de concentração, que não se faz teoricamente, mas se faz
a pessoa, o indivíduo, vivendo essas fases de purificação e vivendo certos níveis de entrega de si. Então, o ser, com o trabalho desses grupos de traslado, passa a ter um magnetismo adequado, ou para ser retirado, ou para desencarnar e imediatamente os seus corpos sutis, todo o seu ser que não é físico, ser levado para uma nave. Os grupos de formação são aqueles que nos preparam para a vida futura. E nós nos preparamos para a vida futura neste momento servindo, porque no serviço da época atual existe toda a energia para nós irmos reconhecendo a vida futura. É no serviço, nesses momentos críticos da Terra, é na nossa ação como servidores, é na nossa ação no serviço atual, é que nós vamos entrevendo a vida futura. Esses grupos de formação, além de ir nos preparando para a vida futura, eles como grupo passam a ter uma energia que vão despertando as nossas capacidades intuitivas, porque a formação se dá intuitivamente. Formação não se dá racionalmente, este tipo de formação para a vida futura. Então, isto se dá intuitivamente. O indivíduo entra como que num tirocínio para desenvolver a sua intuição. E aí vai acontecendo com ele que o novo código genético vai sendo implantado e vai sendo desenvolvido nele. Então, para a vida futura, nós necessitamos de intuição desenvolvida, porque teremos que ter uma ação intuitiva e não uma ação racional, como temos até agora, mas uma ação intuitiva, guiados pela intuição. E com um novo código genético já predominando, porque nós estamos num código genético animal e deve predominar o novo código, para que a gente comece a perceber estes sinais, esta vibração da vida futura. São os grupos de estudos de hoje e os grupos de oração, estes grupos que servem orando, são esses grupos que evoluem para grupos de formação. Então, ninguém começa já num grupo de formação. Nós, primeiro, fazemos um trabalho de purificação. Os grupos de estudos e os grupos de oração, os grupos de vigília, neste trabalho, são o ponto de partida para estes grupos de formação. Então, são estes que estudam, estes que vigiam, esses que fazem este trabalho de interiorização e de aperfeiçoamento de si, esses vão entrando para os grupos de formação que recebem instrução interna e internamente começam então a receber toda a formação, toda a instrução que necessitam. A consciência de retiro e a consciência de vigília são fundamentais para esse desenvolvimento, para que todos estes grupos passem não só a se formar, mas a efetivamente atuar. Nós não podemos dizer a esta altura se esses grupos, grupos de espelhos, grupos de resgate e grupos de formação, se eles estão totalmente capacitados para agir num momento crítico, porque ainda não passamos por este momento crítico. Esses momentos críticos se aproximam, mas ainda não aconteceram realmente. Então nós estamos numa formação, estamos num aperfeiçoamento, mas só vamos saber realmente em que ponto estamos é na hora que precisarmos agir. Para nós desenvolvermos esta consciência do retiro e esta consciência da vigília, que é muito importante para nós vivermos esta formação, este trabalho dos espelhos, e para nós nos capacitarmos para ajudar, para colaborar no resgate dos seres,
Essa consciência de retiro e essa consciência de vigília é muito importante, porque isto quer dizer uma nossa concentração, um alinhamento nosso, que nós vamos conseguindo através desta prática de retiro e da vigília. Para nós irmos formando esta consciência, para nós aprendermos a ficar no nosso centro, no centro do nosso ser, e ao mesmo tempo participarmos da vida aqui, e ao mesmo tempo não interrompermos as nossas tarefas kármicas aqui na parte externa, para isso nós precisamos de um certo resguardo, isto é, nós precisamos estar resguardados de certas vibrações, ter um resguardo com respeito a certos contatos que podem vir impedir um teor magnético que nos possibilite entrar nesta sintonia. Então a necessidade de resguardo é muito importante. Nós temos que ter a consciência do que temos que nos resguardar. Nós temos que descobrir, temos que intuir, temos que perceber o que é que devemos assumir, o que devemos acolher, e devemos ter os motivos para isto, e o que não devemos acolher, e o que não devemos assumir. Isto é o resguardo, é o cuidado que nós temos que ter com a nossa aura, com o nosso magnetismo, com aquilo que é o nosso estado, enfim, nos três corpos. E a lei do silêncio também aqui é muito importante, tanto quanto o resguardo. E esse silêncio seria nós conseguirmos não permitir que o nosso funcionamento racional, psicológico, a nossa propensão para cuidarmos de nós, inclusive psicologicamente, nós teríamos que, na lei do silêncio, redimensionar isto, saber redimensionar isto e fazer com que isto tudo ficasse quieto. Esta necessidade de nós tratarmos de nós, esta necessidade de nós estarmos sempre pensando no nosso processo, sempre tendo as nossas mazelas psicológicas em circulação na nossa consciência, na nossa mente, nós teríamos que guardar silêncio a respeito disto. Isto teria que silenciar, porque embora estas coisas aconteçam, nós temos que dar o valor que elas têm, mas não mais do que isto. E enquanto nós estivermos nesse tumulto psicológico, neste redemoinho, que é pensar em si, ficar cuidando do próprio processo, isto tudo é considerado falta de silêncio. E esta falta de silêncio é aquela que nos impede de estar em um grupo de formação já num certo grau de adiantamento, ou estarmos em um grupo de resgate, em um grupo de traslado, realmente ajudando, realmente atraindo o outro para o nível aonde ele deve ficar. E também este silêncio é muito necessário para que os grupos de espelhos realmente saiam desta fase, desta etapa de estar se formando como grupo de espelhos e aquelas pessoas fazendo sua formação, mas realmente atuarem como espelhos, realmente serem captadores, serem transmissores de tudo aquilo que é o trabalho dos espelhos. E a purificação que nós temos que assumir desassombradamente, não uma purificação relativa, mas temos que nos dar conta que temos elementos negativos recalcitrantes, temos elementos negativos instalados, com os quais nós já estamos habituados, então nós teríamos que ver a purificação de uma forma muito sincera e estar totalmente dispostos a nos purificar em tudo aquilo que for preciso. Com esse trabalho sendo feito, com isto em ato, com isto em movimento, nós vamos poder entrar naquilo que chamamos de estado de vigília.
Enquanto estas coisas não estão sendo purificadas, não estão sendo elevadas, nós realmente não conseguimos entrar em vigília. Nós não conseguimos chegar naquela atenção, chegar naquela agudeza que nos possa levar a sentir, a perceber a essência daquilo que estamos observando, daquilo que estamos notando. Porque uma coisa é você estar observando, é você estar atento. Então ali você está em contato com o lado material das coisas, com a parte externa das coisas, com a parte compreensível das coisas. Mas se esta observação se aprofunda, se esta observação se torna mais aguda, é como se você tivesse entrado em vigília. E nesta vigília, neste estado de observação profunda e quieta, de estar tudo notando, tudo percebendo, esse estado de você estar totalmente desperto, é nesse estado que muitas vibrações da energia universal vão poder se fazer presentes à sua visão, vão poder se fazer presentes à sua compreensão. Muita essência do pensamento, das profecias, das leis evolutivas, você vai perceber melhor em vigília. Então, nós podemos, no estado de desperto, treinar esta agudeza, esta visão, mas é preciso entrar em vigília para, no estado de vigília, realmente encontrar a essência de tudo isto que estamos vendo, de tudo isto que estamos percebendo. Então, numa visão, você pode ter até uma indicação, você pode ter uma instrução, pode, numa visão, estar diante de uma profecia. Mas a essência daquilo, o que aquilo na realidade significa, isto precisa estado de vigília. Isto precisa esse estado de despertamento no qual nada está interferindo. As coisas de fora não estão interferindo. Você conseguiu ficar atento, mas num outro estado, mas em um outro nível, aonde você vai estar realmente diante da essência das coisas. Então você pode conhecer muito bem um ser. Você pode ter um conhecimento daquele ser até profundo, mas a essência daquele ser, aquilo que aquele ser é na sua realidade, você vai tendo condições de encontrar é só no estado de vigília. É só quando você está nesta vigilância pura, quando você consegue estar nesta atenção na qual nada está interferindo. Isto é o que nós entendemos por vigília, num certo nível de entendimento e num certo ponto do trabalho de purificação, no trabalho de formação nossa como grupo de traslado e no trabalho nosso de formação ou de ação como espelhos. Esse estado de vigília que nós estamos vendo hoje deste ponto de vista nos coloca em contato com a essência daquilo que temos que entrar em contato. Então, na vigília verdadeira, há muito pouca forma. Então, você está ali diante da essência. Quanto mais em vigília você está, mais claro você tem tudo. E este mais claro vai sempre para a síntese, sempre para o essencial. Então, o estado de vigília não é para você, através dele, entrar em contato com as coisas da mesma forma como você entra mentalmente, ou como você entra humanamente, com a sua inteligência ou com a sua observação. Esse estado de vigília é o suprassumo da sua capacidade de observar. É a sua observação já tão purificada que você fica ali com tudo claro. Isso está muito próximo do estado de vigília como ele é visto no livro de Misthitlin. Porque nós podemos ver esse estado em diferentes níveis, de diferentes formas.
vimos até agora como se vê neste livro Tempo de Retiro e Tempo de Vigília, que é um manual para nós entrarmos em retiro, entrarmos em vigília, mas no livro Mistritlan nós chamamos de vigília um período de inatividade, quando entramos numa total inatividade. Então é uma vigília mais perfeita. Não é uma vigília que está observando algo. Não é uma vigília que nos está levando à compreensão de uma coisa, embora profundamente. É uma vigília na qual nós conseguimos realmente entrar numa inatividade. E essa inatividade é uma evolução superior, que nós não podemos compreender racionalmente. Nesta evolução, as coisas acontecem, não é assim? Na evolução inativa, na inatividade, não tem nada que aconteça. É uma inatividade. Isto Mistritlan chama de estar em vigília. Se nós chegarmos a entrar em vigília tão bem que percebamos a essência das coisas, sem palavras, sem visão, uma percepção muito interna. Se nós conseguirmos isto, nós estamos já na linha de uma outra evolução. E Mistritlan aplica a mesma palavra para o estado nesta outra evolução. Talvez para nos ajudar a fazer uma ponte com isto. Bem, nós teríamos que não permanecer somente nas leis terrestres para entrarmos neste caminho da vigília. Nós teríamos que não estar somente nas leis terrestres, mas também estarmos já entrando, nos aproximando de leis, eventualmente do sistema solar, de leis que são o funcionamento do universo. E nós vamos fazendo esses contatos, vamos fazendo esses reconhecimentos em vigília. É no trabalho da vigília que isto vai se organizando no nosso ser, que todos esses caminhos vão se abrindo. Esse livro fala não só destas coisas, mas este livro fala também daquilo que são os nossos trabalhos e daquilo que são as nossas tarefas neste período de contaminação planetária. Porque esta contaminação vai progredir, vai evoluir, e para aqueles que conseguem estar em retiro e aqueles que conseguem já a vigília num certo grau, esses estão internamente e de uma forma sutil trabalhando no sentido de equilibrar esta contaminação da Terra. Isto não pode ser descrito assim de uma forma muito prática, porque nós só vamos saber em retiro e em vigília, nesses dois estados, quando é que estamos colaborando para este estado de contaminação da Terra não prevalecer, quando é que nós estamos aí como força evolutiva, como força equilibradora. Nós só vamos perceber isto quando estivermos em ação, quando estivermos em ato. Não podemos saber isto antes. Isto vai depender do nosso grau de retiro, do grau com que nós conseguimos estar retirados, do grau com que nós conseguimos estar dentro de nós, disponíveis para lá entrarmos nesses processos. E no estado de vigília, vamos também ficando aptos a descontaminar psiquicamente este planeta, a purificar tudo aquilo que é a condição psíquica, psicológica, magnética, que vai ficando cada vez mais densa, cada vez mais pesada. Este estado no qual a Terra se encontra, e vocês estão vendo pelo que está acontecendo nesses dias atuais, esse estado em que a Terra se encontra, esse estado de degradação, degradação psíquica, degradação magnética, isto é um estado que, quando ele chega num grau crítico, isto é o momento anterior à grande transição
pela qual a Terra deve passar. Isto é a Terra entrar em seguida numa outra condição, numa outra vibração. Mas precisa que esta degradação chegue no ponto máximo, que é para ver então esta transição para uma etapa futura. Quem está em retiro, realmente, e quem está em vigília, na época atual, nestes momentos, está em contato com estas coisas. Então, se você hoje entra em vigília e entra em retiro, e se você está a serviço, você vai ficar diante destas coisas. Você vai estar diante destes fatos, que é aquilo que hoje preenche o trabalho, preenche o serviço daqueles que estão em vigília, daqueles que estão em retiro e, portanto, com a possibilidade de trabalhar internamente na tarefa atual e dentro das necessidades de hoje. Nós teríamos que, diante disto, quando conseguimos um certo retiro e quando conseguimos um certo estado de vigília, nós teríamos que não nos deixar influenciar por um certo medo que pode vir quando se está nestas posições. Lembram-se que a gente disse que só quando chega a hora do trabalho, só quando chega a hora do serviço, é que nós vamos ver em que estado nós estamos. Vamos ver até que ponto estamos em retiro e até que ponto estamos em vigília. Porque esses dois estados nos dão muita segurança. Esses dois estados nos preenchem de uma segurança que nós não conhecemos aqui na Terra. Não é nenhum tipo de segurança que nós sentimos aqui. Isto não é segurança psicológica, isto não é segurança física, isto não é segurança moral, não é segurança intelectual nem mental. Isto é um outro tipo de segurança, que nós só vamos conhecer quando estamos realmente aí dentro recolhidos, quando estamos realmente nesse estado. O medo, este medo é dos corpos, porque eles começam a receber uma vibração, eles começam a entrar num certo estado vibratório para eles desconhecido. Então os corpos, por exemplo, têm a sensação de que vão se desintegrar, porque não sentiam uma vibração como aquela do ser em vigília dentro do corpo, ou do ser em retiro dentro do corpo. O corpo recebe uma vibração disto, então o corpo pode ter medo. Então qualquer perturbação que aconteça quando vocês estão procurando esses estados, qualquer medo, qualquer receio, isto é sinal que o estado está sendo construído, que o estado começou a acontecer e o medo é do corpo. O medo não é de vocês. Então, se vocês se retiram, ou se vocês vão entrando em vigília e se sentem medo, é o medo do corpo, não é o medo de vocês. E este medo do corpo e esta apreensão que o corpo pode ficar por vocês estarem numa outra vibração, desenvolvendo um outro teor magnético, este medo pode trazer também para o corpo queda de pressão. E aí, nós precisamos estar muito prevenidos diante desses dois pontos, o medo, o receio e a queda de pressão física mesmo. E isto é natural nesses momentos. E esta queda de pressão corre por conta do medo do corpo, da insegurança do corpo. Então não teria que ter absolutamente nenhuma preocupação. Vocês não têm que tomar conhecimento, nem com medo e nem com queda de pressão, nesses trabalhos de sintonia. Porque isso são coisas que acontecem. Coração fica palpitando, quando a coisa está acontecendo internamente, o corpo sabe muito bem. Então vocês teriam que não se envolver com isto, não dar a menor importância a tudo isto,
Porque isto é sinal de que o estado de retiro e o estado de vigília começou a acontecer, que isso está se encaminhando. O corpo não está habituado com isto, com estas manifestações magnéticas que vêm para ele desses planos sutis ou desses corpos sutis que nós estamos desenvolvendo aí nestes estados. Todo este trabalho vai mudando a qualidade do nosso magnetismo, vai mudando o teor da nossa qualidade magnética. E esse magnetismo pessoal vai facilitar, se isto começa a penetrar o nosso cérebro, se isto começa a estar muito na região aqui do alto tórax, da garganta, da cabeça, se isto começa a se instalar aqui, então o nosso cérebro começa a ficar apto a receber o que nós chamamos de comunicações. Comunicações é uma palavra muito ampla e muito vaga também. Então, você estava procurando um estado totalmente abstrato, você chegou num grau de magnetismo muito sutil, você ficou num estado, numa situação quase que de vazio em certos momentos, como você nunca ficou, e quando parece que tudo terminou aí, que as coisas vão entrar num vazio total, aí você vai começar a receber comunicações. Aí você vai começar a receber aquilo que você tem que receber para cumprir a sua tarefa. E as coisas que se recebe nesse estado nem sempre dizem respeito a coisas deste mundo. E quando se começa a receber coisas nesse estado de vigília, no fundo nós estamos treinados para receber instrução superior, para estarmos recebendo instrução extraterrestre, eventualmente começando a entrar nas escolas interplanetárias. Então, é um receber instrução, é uma receptividade um pouco diferente. Então, este receber comunicação, captar comunicação, não quer dizer que você esteja captando coisas que você vai escrever. Você vai captar realmente aquilo que deve ser comunicado ao mundo, à humanidade da superfície. Então você recebe esta comunicação, muda completamente a sua vibração, muda completamente a qualidade da sua energia, os seus corpos passam a ficar muito mais ordenados, muito mais luminosos, muito mais sutis, e é isto que você vai comunicar. Você vai comunicar esta vibração, esta irradiação. É esta irradiação que comunica aquilo que veio do alto. Então, a comunicação não é você abrir uma escola de coisas ocultas e nem você receber uma mensagem interessante. Você recebe a comunicação daquilo que deve existir aqui, daquilo que deve viver aqui. E você recebe esta comunicação e você comunica. Quer dizer, você emana, você irradia, você passa para o outro, você transmite, mas você tem um conhecimento relativo de tudo isto. Percebe o que é um grande espelho? Um espelho formado, um espelho em ação. Então, isto vai sendo transmitido. E isto é altamente positivo, porque isto eleva a todos que toca. E no elevar esta vibração, tudo aquilo que é tocado por esta comunicação, tudo aquilo que é energizado por isto vai se tornando mais sutil e mais elevado. Percebe o trabalho do resgate, não? Percebe o trabalho do grupo de resgate, do grupo de traslado? Isto é, você está ajudando que a vibração do indivíduo, que os corpos internos do indivíduo, ou que o indivíduo seja erguido, que o indivíduo seja elevado. Porque podem perguntar, mas por que estudar um livro deste, se nós já sabemos toda esta coisa do resgate,
Mas o resgate não é só as naves levarem, trasladarem um corpo a um ser de um lugar que está numa fase crítica. Tudo isto é resgate. Tudo isto é trabalho de resgate. E tudo isso está incluído nos grupos de traslado. E vocês veem que então é meio indissolúvel esse trabalho do traslado com o trabalho dos espelhos. Isto é meio indissolúvel. Isso está muito ligado e tudo isso está realmente para ser desenvolvido e para ser aprofundado. No plano material, nós teríamos que estar muito atento com a ordem, com a organização na nossa vida, no nosso dia a dia. Isto é fundamental. Isto é fundamental para a vibração do plano físico e para que o corpo físico possa colaborar nesta ordem, nesta disciplina, nesta coisa exata que deve ir acontecendo no plano físico. Isto é, a organização da vida, a limpeza, a ordem, a precisão, tudo isto é fundamental, sem o que nada disto se constrói. Isto no plano físico. No plano intelectual, no plano mental, depois de ter posto ordem na nossa parte física, depois de em volta de nós tudo estar realmente em ordem, aí começa esse trabalho no plano mental e intelectual, que é você ir buscando este centro do ser, mas aí não vai haver dificuldade, porque a energia da ordem que você implantou na parte externa, isto vai refletir na sua parte interior. Então, este trabalho intelectual vai ser muito mais simples, vai ser muito mais direto e muito mais fácil. E no nível espiritual, isto deve estar englobando todo o nosso ser, a nossa intenção, a nossa capacidade, a nossa observação, a nossa atenção, o nosso retiro, a nossa vigília. Então, tudo isto junto, tudo isto englobado, sem que nada fique excluído, isto tudo forma a condição espiritual, forma o nosso estado espiritual. Se vocês se dedicarem a este livro desses pontos de vista, vocês encontrarão lá muitas outras chaves que eu nem toquei aqui, mas que estão lá disponíveis e que quase certamente vocês nunca se deram conta delas até hoje, porque é um livro que traz muitas coisas claras, muitas coisas explícitas, mas que a maior parte das coisas não estão explícitas. E é depois que a gente está com isto mais no coração, que a gente está mais na compreensão do que é estar em retiro, do que é estar em vigília, nos diferentes graus desses estados, é que nós vamos vendo melhor este livro. E existe, a partir da página 149, uma entrevista com um ser inspirador, que isto foi colocado aí para que as perguntas que nós costumamos ter diante desses assuntos possam ser retratadas. E se além dessas perguntas nós tivermos outras, aí vamos nos considerar em retiro, vamos aperfeiçoar a nossa vigília, porque tudo irá ficando claro. A forma desse mundo interno responder não é dando explicações. A forma disto tudo nos responder é mudando o nosso estado, mudando a nossa percepção, mudando o nosso ânimo, mudando, enfim, o nosso ser. Esta é a resposta.